CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Cenário político na CBN. Dez horas 11 minutos. Antes de começar aqui o nosso quadro Cenário Político CBN, eu quero lembrar a você que está acompanhando a programação da Rádio CBN que hoje a gente está relembrando, né, o 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, completando aí 18 anos, parte da história mundial. Bom, mas agora a gente vai falar de política. Está aqui conosco, conforme nós anunciamos, o presidente regional do PV, Marcelo Bluma. Marcelo, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite e vir falar com a gente nesta quarta-feira, dia 11 de setembro. Otávio, eu que agradeço, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês, uma equipe competentíssima, levando notícias para os web ouvintes, porque não é mais rádio, né? Web ouvinte. A rádio é a plataforma, multiplataforma, né? Multiplataforma. Aliás, eu vinha para cá e achei, conversando com a Eliane, que é jornalista, a força do rádio sendo um instrumento que o advento da televisão, o rádio permaneceu forte. Hoje, com todas as mídias sociais, o rádio é uma mídia fortíssima ainda, impressionante. E a gente aqui, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado um pouquinho, pegando carona, a CBN agora também entrou muito forte e vem se consolidando como uma rádio também que está realizando grandes eventos corporativos através do projeto CBN em Ação. Você vê como é que é? Você vê que coisa interessante? Então, quero cumprimentar toda a equipe CBN e cumprimentar aqui o Adilson Trindade, tá aqui meu amigo, companheiro de alguns voos. Que legal. Né? Como ele é sortudo, quando ele está embarcando, eu fico feliz. Falei, esse avião não vai cair, porque o Adilson está aí dentro. Vou ler meu jornal aqui, vou relaxar. Adilson Trindade, nosso colunista de política, nosso convidado para bater um papo com Marcelo Bluma. Bom dia, Adilson. Bom dia, Otávio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da CBN de Campo Grande. Vamos aqui aproveitar e bater um papo com ele. Tem muito o que falar para a gente, né? E para os ouvintes também. Eu quero fazer um registro, Claro, viu, Otávio? Nós colocamos na minha mídia, né, da entrevista, e aí uma pessoa entrou e falou assim, escuta, você tem podcast? Falei, não tenho. Como é que faz? Ele falou, pergunta lá, o pessoal da CBN é bom nisso. A gente faz o possível para também estar presente nas plataformas digitais, porque, afinal de contas, não há volta. A gente tem que estar presente em todos os canais para poder facilitar as pessoas de terem acesso à informação. Marcelo Bluma, presidente regional do Partido Verde e também integrante aí da Nacional. Marcelo teve na eleição de 2018, foi candidato ele já foi vereador em Campo Grande. Em 2018 disputou a eleição para o governo do estado, obteve 16.544 votos. Aqui em Campo Grande ele obteve 12.905 votos. Marcelo Bluma, eu te pergunto, em que a eleição do ano passado, a eleição para o governo, pode ter contribuído para você amadurecer o projeto de 2020 na disputa para a Câmara ou para a Prefeitura? Depois eu vou te perguntar se você vai ser candidato ou não. Eu acho que foi um processo importante para nós do PV por vários motivos, né? Pessoalmente, para mim, por popularizar ainda mais a minha imagem, porque mesmo tendo mandatos de vereadores, o mandato legislativo, ele não consegue te dar uma visibilidade plena no município. Já a eleição majoritária populariza. Foi importante também... Tem os debates, né? Tem os debates. E foi importante também porque nós tivemos a oportunidade de discutir propostas do partido, né? Inclusive aqui, fizemos uma participação, uma entrevista muito importante com a população, que ajuda também a
te fortalecer para próximas eleições. E mais um terceiro aspecto que eu acho que é fundamental é aquela velha história de quem não disputa o campeonato não forma torcida, não é? O fato de você disputar eleições ajuda, inclusive, na questão de composição de chapas futuras. Hoje, o que nós percebemos em Campo Grande é que há uma procura muito interessante de pessoas que procuram o Partido Verde de Campo Grande, desejando se filiar para serem candidatos, o que é muito legal, e eu calculo, né, considero isso resultado exatamente de processos eleitorais que nós disputamos, inclusive como o de governo. O que não pode nessas experiências é ser candidato, o partido ser candidato, e de forma folclórica, irresponsável, e terminando a eleição, perdendo credibilidade, né? Eu muitas vezes vejo, nunca achei interessante, algumas candidaturas mal planejadas, desestruturadas, que caem para o folclórico e que aí acaba tirando um pouco a credibilidade do partido. Qual o tamanho hoje do PV, Marcelo? O PV hoje está organizado em torno de 60 municípios em Mato Grosso do Sul. Tem vereador, prefeito? Nós temos vice-prefeitos, não conseguimos fazer prefeito nas últimas eleições, naquela última eleição. Tínhamos feito 4 anos antes. 2016, né? Tínhamos feito. Temos vice-prefeitos e temos uma bancada de vereadores. E, lamentavelmente, por conta da lei eleitoral e a janela partidária, você tem uma flutuação que vai se consolidar em março. Tá. Você tem vereadores que estão no partido que devem sair, você tem vereadores que não estão no partido e devem entrar, e pessoas que procuram o partido para disputar a eleição. É da cultura nossa. Eu tenho uma visão diferente, pessoalmente. Não gosto do político pula-pula, que, né, toda hora está num partido diferente, essa coisa de ficar pulando de galho em galho, eu sempre fui contra. Entendo que em determinados momentos é incompatível aquilo que o candidato, que o político defende e o partido, e aí ele tem que ter a possibilidade de mudar. Mas é da nossa cultura essa grande rotatividade. A busca incessante, né? A busca incessante pelo partido ideal, talvez, viu, Adilson? Adilson Trindade, por favor. Marcelo, nós sabemos que as próximas eleições municipais serão eleições diferentes das outras eleições. Porque, principalmente os pequenos partidos, vão ter dificuldades, porque estão proibidas, né, as coligações nas proporcionais. Como é que o partido vai sobreviver? Como é que o partido vai ter que arrumar tantos candidatos? São 43 candidatos em Campo Grande. Em Campo Grande, E tem que ter 30% de mulheres. 30% de mulheres. Vocês vão ter que sair atrás de mulheres para arrumar. Teremos que... Será preciso um trabalho muito grande de sedução feminina. No sentido de trazê-las para a política, não é? Mas é muito interessante o que você coloca disso, inclusive, porque, veja, essas eleições nacionais já cortaram, por conta da cláusula de barreira, cortaram em torno de 12 partidos. Cortaram no seguinte sentido: esses partidos ficaram sem fundo partidário e sem tempo de televisão. Terão uma dificuldade imensa, porque como que você faz a campanha do ano que vem sem estrutura financeira e sem tempo de televisão, né? Em torno de 12 partidos aí sofreram esse corte. Agora, com a regra do fim das coligações, os partidos que não disputavam eleição, tradicionalmente, os pequenos que não disputavam, e alguns grandes também terão dificuldade, não construíram uma cultura de se preparar para a eleição. Nesse aspecto, foi muito bom o que nós fizemos nas 3 últimas eleições, com candidaturas majoritárias, porque, voltando àquela tese de quem não joga, né, quem não entra em campo não forma torcida, a visibilidade dos partidos que faziam só coligação ficou limitada.
eu vejo que esses partidos terão muita dificuldade para montar chapa, com um agravante maior ainda, que é o percentual de mulheres. Agora, tem um fato positivo. O fundo eleitoral, obrigatoriamente, precisa ser gasto 30% com as mulheres. Então, quero aproveitar... Não pode desviar esse dinheiro. Não pode desviar Não essa pode ter grana, desvio desses 30%. né? E já ficou claro a questão da laranjada que Peraí, andaram fazendo... Momento merchandise, vamos lá. Momento merchandising, aproveitando a grande inserção da CBN. Mulheres, né? O momento de disputar as eleições é o ano que vem e depois 2022, porque a candidatura das mulheres terão obrigatoriamente uma boa estrutura financeira básica, né? Em condição de fazer com que aumente a representatividade das mulheres, que é lamentável. Me parece, o Adilson cobre lá, especialista, me parece que a Assembleia de Mato Grosso do Sul hoje não tem nenhuma deputada estadual mulher. Exatamente. Não tem. É uma pena. Marcelo Brum, uma pergunta que não quer calar. Mas eu vou fazer essa pergunta logo após o intervalo comercial. Cenário político na CBN. 10h26, a gente volta a conversar agora com Marcelo Bruma, presidente estadual do PV, e eu vou direto para aquela pergunta que eu falei que faria para você. Você vai ser candidato a prefeito de Campo Grande? Você vai ser candidato a vereador? Você vai ser candidato a vice na chapa de alguém? O PV vai lançar algum nome? Diz pra gente. O PV definiu como estratégia para o ano que vem chapa completa. Candidatura a prefeito no primeiro turno, Você? Chapa de vereadores. E o nome que tem maior visibilidade hoje dentro do partido em Campo Grande é o meu. Então, eu sou pré-candidato a prefeito e estou tomando as medidas, correndo atrás, fazendo aquilo que é possível fazer nesse período, né? Adilson Trindade, temos mais um pré-candidato a prefeito de Campo Grande, Marcelo Bruma. Pois é, parabéns, é mais um desafio para o PV, né? Mais Mais uma eleição difícil, você sabe disso, que para um partido pequeno, sem estrutura, não é fácil sobreviver. E, aliás, esse é um desafio de vocês. Como sobreviver nas próximas eleições? Porque vai ser um desafio para todos os pequenos partidos. Quem não fizer 2% dos votos, vão morrer. Você sabe disso? E como está o PV? Está preparado para sobreviver? A estratégia, inclusive, de candidaturas próprias nas capitais, eu defendo isso no PV Nacional, Otávio, é exatamente visando isso, Adilson. Porque em 2022, os partidos precisam fazer 2%. Quem não fizer 2% do voto para deputado federal em todo o Brasil, fica sem tempo de televisão e sem recurso. Ou seja, é morte anunciada. Então, também por isso, dentro dessa estratégia, mais importante a chapa completa e a candidatura do PV aqui. E é mais um desafio, né? O PV tem recursos? O PV tem recursos? Porque o fundo partidário, que é distribuído para o Brasil inteiro, fundo partidário não, fundo eleitoral, né? Você tem noção quanto que o partido pode mandar para vocês aqui, para Mato Grosso do Sul, para essa campanha eleitoral? O fundo eleitoral, muitos criticaram, mas ajuda de forma muito significativa os pequenos partidos, porque te dá condição de ter aquela estrutura básica para um bom programa de televisão, um material gráfico bacana, e permitia a sua mobilidade. Então, eu vejo que o nosso fundo eleitoral, quando divide no Brasil inteiro, ele é pequeno, porém, com certeza será adequado para que a gente faça uma campanha dentro de Campo Grande, e aí a campanha no município é uma campanha mais de pé no chão. Você nosso já fez, estilo, né? Já fez a campanha aqui. Como é que é uma campanha em Campo Grande? Como é que foi uma campanha no estado? É mais fácil fazer uma campanha em Campo Grande? Muito mais. Eu, inclusive, depois de ter sido registrado candidato e começando a fazer a campanha, eu percebi o tamanho da bucha. Uma coisa, cobrir o estado, de fato, é muito complicado. E o eleitor do interior, ele é mais conservador, ele gosta de conhecer o candidato, não é como o eleitor campograndense. A campanha em Campo Grande é uma campanha com mais... Não existe campanha fácil, não é nesse sentido, mas é uma campanha que exige menos recursos para que você consiga alcançar os eleitores. Adilson.
Nós estamos falando agora há pouco sobre candidaturas de mulheres. Em Campo Grande, se não me engano meu, cada partido, se for, são 13 mulheres. 13 mulheres. 13 mulheres. Imagina o partido que vai precisar, se tem 60 municípios que o partido está organizado, se deve disputar a eleição nos 60 municípios. Dos 60. Vai ter candidatura própria nos 60 municípios? Não, é impossível. Porque isso que é uma pergunta, que é impossível, que se pode fazer só com ligação na majoritária. Só. Mas a chapa de vereador tem que ser pura. Sim, esse é o problema dos municípios. Para coligar, o que é que o partido precisa fazer? Precisa montar sua chapa de vereadores e aí apoiar um candidato a prefeito, fazer uma coligação. Nós não temos condição, é impraticável imaginar ter candidatura própria em todos os municípios. Eu penso que teremos candidatura própria em 6 ou 7. Hoje, a minha pré-candidatura em Campo Grande, o Ayrton, que é um empresário em Coxim, também pré-candidato. Temos alguns vereadores em alguns municípios se colocando como pré-candidato. Então, mas a minha avaliação é que a gente teremos aí 6, 7 candidatos efetivos. Mais do que isso, para um partido do nosso porte, é difícil. Agora, a chapa de vereadores, o nosso empenho é para ter chapa em todos os municípios. Porque tem um detalhe, a chapa não precisa ser completa. Não precisa, Você né? pode ter obrigatoriamente. Obrigatoriamente você pode registrar uma chapa com 4. Tá. O problema é fazer a legenda para eleição. É só que você colocar 4, tem que colocar uma mulher. Aí tem que colocar uma mulher. Ou 3 mulheres e um homem. Exatamente. Aliás, se for, não é uma mulher, são 2. 2 mulheres. 30. Bom, nós estamos conversando com Marcelo Bluma, o presidente regional do Partido Verde em Mato Grosso do Sul, que acaba de confirmar aqui na Rádio CBN que será candidato, é pré-candidato, na verdade, não é candidato ainda, a candidatura só se consolida após o processo legal estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Marcelo Bluma, pré-candidato a prefeito de Campo Grande e também deve lançar candidatos em outras cidades do estado de Mato Grosso do Sul. A gente vai atualizar você no Repórter CBN e após o Repórter CBN nós vamos continuar conversando aqui com o Marcelo Bluma. Está aqui comigo também o jornalista, colunista, analista de política da Rádio CBN, Adilson Trindade. A CBN abre espaço para as principais lideranças políticas de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande virem à emissora para falar dos projetos, das estratégias que vão adotar no ano que vem, já que nós vamos eleger vereadores e também vamos eleger prefeitos ou reeleger. Vai depender, é claro, do trabalho que cada um prestou nos 4 anos, ou 3 anos e meio, pelo menos, até a eleição. Vai depender do discurso, da estratégia que cada um vai adotar ano que vem na busca por mais um mandato. 10h33. Marcelo Bluma participando com a gente aqui na CBN, do cenário político CBN. Marcelo, você acaba de confirmar aqui na CBN que vai disputar a prefeitura da capital, mas eu gostaria de saber se você já tem uma linha de pensamento para poder apresentar ao eleitor. Eu quero, assim, te provocar, até porque a gente também aqui tem esse papel. Vai ser muito difícil fazer uma eleição contra o Marcos Trade, que vai para a reeleição também. Como é que você, se tivesse que avaliar aqui, ou se tivesse que começar a dar algum recado em relação a essa gestão dele, que você vai disputar a cadeira dele, o que é que você diria sobre a gestão de Marquinhos Trade? Eu diria que... É uma pergunta até meio... Mas é uma pergunta que faz parte do cenário que a gente está propondo aqui. Faz parte do contexto, né? Eu diria que enfrentar sempre os candidatos na reeleição é sempre uma tarefa difícil. A regra da reeleição é uma regra que dificulta a disputa, né? Então, a gente não pode menosprezar isso. O fato de estar sentado na cadeira com a caneta é muito forte. Por isso, eu até penso que a reeleição atrapalha um pouco a renovação política nacional. Agora, tem um outro dado importante. Tradicionalmente, o segundo mandato dos reeleitos acaba sendo sempre abaixo do primeiro mandato. Isso nós vamos discutir na campanha, né? É preciso lembrar o eleitor, olha, o segundo mandato é sempre pior, então se o primeiro não estiver muito bom, o segundo vai ser chumbo, né? Presta atenção nisso. E o programa que o PV defende, que uma parcela importante da população de Campo Grande já conhece, será
novamente trabalhado. Campo Grande é uma cidade que tem um orçamento hoje de 4 bilhões de reais por ano. Você, ouvinte, não entendeu errado, não. É 4 bilhões. É uma quantidade de dinheiro. Por ano, né? Por ano. Que eu tenho dificuldade, Adilson, de imaginar, por exemplo, amontoado. É muita grana, né? 4 bi. Então, é uma cidade que tem recurso para transformar a qualidade de vida das pessoas, né? De dar qualidade de vida efetiva para as pessoas. E o debate que nós faremos será a partir disso. Sempre, eu gosto de dizer isso, nós fazemos campanha discutindo política, não pessoas. Acho que nós precisamos respeitar a pessoa do prefeito que está aí, né? Como todos, mas precisamos fazer o debate político. Precisamos debater a qualidade do transporte coletivo na nossa cidade hoje, por exemplo. Vejam vocês, a grande modernização do transporte coletivo de Campo Grande aconteceu pelas mãos do seu Lúdio lá, Adilson, na década de 80, com os terminais. De lá para cá, a modernização concreta do transporte coletivo de Campo Grande não aconteceu. Nós aumentamos ônibus, colocamos alguns com ar-condicionado, outros sem, aumentamos o número de terminais. Mas pensar a estrutura do transporte coletivo de Campo Grande, isso não aconteceu. E Campo Grande chegou a 820 mil pessoas. Nós saímos, naquela época, né, de 200, 300, 250 mil pessoas, chegamos a 850. Então, nós queremos ter uma proposta para modernizar. Quando nós andamos hoje pelos bairros da cidade, nós percebemos que Campo Grande, que foi uma cidade praticamente sem favelas, está novamente tomada por favelas, lamentavelmente. E essas favelas todas em áreas públicas, que são áreas de todos nós, inclusive, né? E são áreas que são reservadas para escola, para creche, para posto de saúde, para praça, e que estão sendo tomadas. É preciso ter uma política habitacional, porque tem os dois lados. Eu não sou... nós vamos bater no invasor. Existem os dois lados da moeda. Existe um problema de oferta de moradias, muito abaixo na nossa cidade hoje. Você tem 40 mil pessoas querendo casa, faz 1.000 por ano, você tem uma tragédia aí, não é verdade? E tem o problema também, dentro dessas invasões, tem os invasores profissionais que precisam ser enfrentados, porque não é possível. Então, existem os dois lados. A política habitacional será uma questão que nós, com certeza, faremos um debate profundo. E também o problema do trânsito hoje em Campo Grande, né, do planejamento urbano da nossa cidade, que precisa retomar os seus níveis da década de 80, porque Campo Grande tinha uma tradição muito consolidada de planejamento urbano e por isso que tem muitas coisas boas em Campo Grande. Mas não tinha muito carro na época também, né, Bruno? Pois é. Hoje, com o aumento dos carros e a não ampliação das vias, nós temos um problema muito sério nos horários de pico. Está pesado. Hoje em dia, trafegar em Campo Grande no horário de pico é um problema. É um problema. Então, quando você... Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Quando você libera empreendimentos, você precisa pensar em ampliação dessas vias, senão o problema acontece. Eu estive outro dia na União dos Usuários do Transporte Coletivo, eles me disseram: Bruma, como é que faz Afonso Pena? Né? 75 voltas de ônibus. Tem área tombada, inclusive, o canteiro ali. Tem né? canteiro tombado. Adilson, nós estamos diante de um pré-candidato e de um pré-discurso de campanha. Dá para a gente avaliar dessa forma? Nós já temos aí uma linha que pelo menos o PV deve adotar no ano que vem na disputa pela prefeitura. É o discurso de um cara que estuda muito sobre urbanismo, viu? Uma curiosidade é que toda campanha eleitoral sempre é o mesmo discurso, né? Todos os candidatos falam sobre esse problema do trânsito, fazem o problema das questões dos coletivos urbanos. Todo mundo fala sobre isso. E a gente vê, então, na prática, né, uma solução. Será que é tão difícil resolver esse problema? Eu acho que é um problema que não será resolvido, né, Adilson, de forma simples. Campo Grande hoje é uma cidade complexa. Porém, a solução ela tem que começar o mais rápido possível. E eu, por ser engenheiro, técnico, eu sou um cara que acredita em planejamento, em tudo.
E a nossa cidade não é diferente. Nós precisamos ter um grupo no Planurb de urbanistas, de pessoas que pensam o problema para propor soluções, para que a gente use esses 4 bilhões de reais para resolver isso, né? Para encontrar soluções. Os nossos problemas, eles não são tão difíceis de serem resolvidos porque Campo Grande é uma cidade nova, mas que já prejudica muito a nossa qualidade de vida por essas dificuldades. Você tem andado pela cidade, você tem percorrido ruas, conhecido bairros, a cidade cresce constantemente. E a gente sabe que uma capital nova, você falou de Campo Grande, uma cidade com 120 anos, não é uma cidade velha, não é uma cidade antiga, é uma cidade que ainda tem problemas a serem superados e problemas que vão surgir e que é preciso planejar. Exatamente. Drenagem, né? Problema sério. Nós vamos começar, vão chegar as chuvas. Eu não quero ser aqui o profeta da tragédia, mas vão chegar as chuvas a partir de novembro e nós veremos o que vai acontecer na cidade. É um problema terrível, que passa por um planejamento eficiente e uma série de execução de ações. E outra coisa, Bruno, é uma coisinha, vamos dizer, é um assunto que, principalmente os motoristas, quem corre pelo centro da cidade, o que mais se ouve que a reclamação, Campo Grande, que se for questão fora de estrutura, não tem estacionamento. Ou se alguém for uma loja para comprar, vai estacionar 4 quadras depois. Imagina que fazer compra no centro da cidade, você não consegue. E agora nós temos um efeito, temos um problema, nós não sabemos como é que vai reagir a 14 com a intervenção que foi feita. Como profissional da área, você aprova, você contesta, você está curioso para ver o resultado do Reviva Centro ali? Eu não teria diminuído para 2 pistas. Eu vejo que a largura da calçada da 14 não era o grande problema. A 14 tinha calçadas razoáveis. Eu penso que adequar elas, né, para não ter aquelas irregularidades que tinham, é um elemento interessante. Você acha que com 2 pistas pode ficar ruim? Eu penso que o comércio pode sofrer, já está sofrendo, né? Eu vou lá cortar cabelo, comprar óculos, converso. Os comerciantes estão muito apreensivos com o resultado da redução só para 2 e a retirada, inclusive, da circulação do ônibus. Não dá, na minha visão, para ter uma estimativa do que acontece. Nós torcemos para que vá bem, porque não podemos torcer contra a cidade. Olha, nós vamos agora para mais um intervalo. Na sequência, a gente volta aqui para a parte final do bate-papo com o Marcelo. Muito bem, agora a gente entra na parte final do nosso bate-papo com o Marcelo Brum. Marcelo, é claro que todo político tem opinião sobre diversos assuntos e temas. A gente está vendo aí a Amazônia ganhando destaque no mundo, menos agora porque o fogo já acabou. Mas qual é a tua opinião sobre o que aconteceu lá na Amazônia? A gente tem aqui no Pantanal também um fogo muito grande que pegou. Você é presidente do Partido Verde, tem tudo a ver. Como é que pensa o presidente do Partido Verde, pré-candidato a prefeito de Campo Grande, com relação a esses temas, que também são da nossa rotina? E para nós, temas caríssimos, né? Toda essa política estabelecida pelo governo atual com relação à questão ambiental, nós, desde o primeiro momento, nos posicionamos contra. Primeiro, sucatear... Estamos falando de Bolsonaro, né? Estamos falando de Bolsonaro. Sucatear o Ministério do Meio Ambiente. Não dá, é uma irresponsabilidade até para o agronegócio. O próprio Blairo do Mato Grosso, depois do problema que teve lá no Mato Grosso, para vender a sua soja na Europa, entendeu isso e se transformou num dos grandes defensores da questão ambiental. Porque o que é que acontece? As unidades de conservação, que são 12 no Brasil, você tem Parque Nacional, você tem APA, você tem Reserva Biológica, elas existem para que essas áreas prestem serviços ambientais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Amazônia, né, permitir que você desmate, que você queime a Amazônia, sem antes o Brasil ter feito um grande esforço para estudar a Amazônia, é uma irresponsabilidade. Imaginem vocês a quantidade de princípio ativo de remédios, né, que existe na floresta. E que, inclusive, as comunidades indígenas, pela sua cultura, utilizam. Quer dizer, nós tínhamos, na verdade, que ao invés de incentivar o desmatamento e a queimada na Amazônia, nós tínhamos que ter uma grande força-tarefa de cientistas, de estudiosos desse país, já que a gente fala
que a Amazônia é nossa, né? Lá, fazendo pesquisa, mapeando a Amazônia para o benefício do povo brasileiro. Porque a gente vê o governo fala assim, mas lá tem ONG, tem igreja. São os únicos que querem ir para lá. Cadê a força-tarefa do governo federal para estudar a Amazônia? Com biólogo, né? Com sociólogo. É um debate que nos interessa a todos, né? Adilson Trindade, caminhando para a parte final. Porque isso é dinheiro, viu? Eu estou dizendo... Tem uma riqueza muito grande. Os ambientalistas gostam de ver o verde. Eu estou dizendo o seguinte, que a floresta significa bilhões de dólares, inclusive. Trilhões. Né? Trilhões, com o que ela pode produzir de Sem riqueza dúvida. para o povo brasileiro. Só quero voltar a falar em política novamente. É uma questão de curiosidade. Você falou assim que o Partido Verde vai lançar candidatos a vereadores em quase todos os municípios, né? Não em todos, né, Adilson? Vereador. Acho... vereador sim. Vereador. Sim. Vereador. Sim. A curiosidade que muitos desses... o Partido Verde pode ter candidatos a vereador, mas não tem o cabeça de chapa. Em muitos municípios vai acontecer. Teremos que coligar com aquelas lideranças, aquelas forças majoritárias, aquela força com quem a gente tem mais afinidade no município. Para o nosso tamanho, é uma questão de ser realista, né? Eu sou engenheiro, técnico. O partido não consegue colocar candidaturas majoritárias em todos os municípios. É impraticável. Aí a estratégia é tentar eleger um vereador, 2, e ter uma voz no município para ampliar. Em Campo Grande, que vai ser um desafio. Em Campo Grande vai ter muitos candidatos. Deve ter mais ou menos, se todos os partidos lançarem, vai ter mais de 400 candidatos a vereador em Campo Grande. Vai eleger o quê? 29. É uma disputa ferrenha. A nossa expectativa, em condições normais, a nossa chapa briga bem para fazer 2. Na eleição passada, nós fizemos uma legenda que quase fez 2, mas não foi o do PV, porque nós estávamos coligados com a Rede. Então, o vereador que assumiu foi o Romero da Rede. Mas nós fizemos legenda, quer dizer, eu não tenho uma preocupação... Ele foi eleito com um pouco mais de 2%. Pois é. Eu não tenho nenhum receio de que nós brigamos bem para fazer 2. Independente da majoritária. O que acontecer com a candidatura majoritária? Porque uma candidatura majoritária, quando cresce, ajuda a puxar a voz de legenda. Então, no nosso cenário, eu vejo que no cenário mais desfavorável em Campo Grande, a gente leva para a Câmara de Vereadores ano que vem 2 vereadores. Marcelo Bluma, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Adilson por mais uma participação com a gente aqui no cenário político CBN, Adilson. Quarta-feira tem mais, hein? Quarta-feira que vem. Obrigado. E sexta-feira, né? Sexta-feira você vai estar aqui comigo ainda. Eu vou estar aí. Mas o programa é quarta-feira. E sexta-feira você vai estar novamente aqui. Obrigado, Adilson. E a você, Marcelo Bluma, agradecer a sua participação nesse espaço que a CBN, mais uma vez, democraticamente abre àqueles que representam, àqueles que participam ativamente do processo político do Mato Grosso Eu e de Campo Grande. te agradeço, em teu nome agradeço toda essa equipe competente da CBN, também a participação do Adilson, bacana. Quero deixar um grande abraço para o Estevão Congro, né? Cara profissional competente que conduz. E dizer que é sempre importante para a gente e eu fico muito agradecido pela oportunidade. Muito bem. Conversamos com Marcelo Bluma, presidente regional do Partido Verde, do PV em Mato Grosso do Sul, que agora aqui na CBN oficializou, melhor dizendo, a sua pré-candidatura a prefeito de Campo Grande no ano que vem. O Partido Verde deve lançar também candidatos a vereador em diversos municípios, assim como candidato a prefeito também. Marcelo, essa entrevista completa você vai ter disponível logo mais no nosso site, no cbncampogrande.com.br. Toda quarta-feira a CBN abre espaço aqui para que esse debate possa ganhar forma, para que a gente possa debater as questões políticas e, afinal de contas, fazem parte do nosso dia a dia. Várias foram as lideranças que já passaram por aqui. Nós já conversamos com o presidente do Solidariedade, o vereador Pape. Nós já conversamos com o Antônio Lacerda, do PSD municipal. Conversamos também com o vice-governador do estado de Mato Grosso do Sul, Murilo Zawitch, e do DEM, e também com o João Leite Schmidt, do PDT. Agora são 11 horas, 1 minuto. A gente agradece a sua audiência. A gente agradece a sua preferência pela Rádio CBN. Lembrando que a cada 15 minutos nós estamos aqui atualizando você sobre tudo que acontece em Campo Grande e nos municípios de Mato Grosso do Sul. E a cada meia hora
é o repórter CBN que atualiza você sobre tudo que aconteceu no Brasil e no mundo. E a gente já se prepara para o repórter CBN e também para o CBN Brasil com Carlos Alberto Sardenberg. Esta é a CBN, a rádio que toca a notícia. Eu volto amanhã, 8h30 da manhã. Um abraço. Apresentação CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.